Olá, está no ar mais uma edição do Fala Vereador, o programa da Câmara Municipal de Uberlândia que mostra o trabalho dos parlamentares e a atuação do Legislativo em benefício da nossa cidade. No programa de hoje, a nossa convidada é a vereadora delegada Lia Valek, do União Brasil. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Fala Vereador. Olá, o prazer é sempre meu estar aqui presente falando com a nossa população através do programa. Vereadora, para começar, neste mês de agosto, Uberlândia completa 137 anos. O que representa para a senhora fazer parte da história política de uma cidade tão importante para o estado de Minas Gerais e para o Brasil como um todo? Muito orgulho. Eu não imaginava estar esse ano nessa posição, porque não tenho uma carreira política, né? Tudo aconteceu muito rápido, mas eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte do desenvolvimento dessa cidade, que é tão promissora, que é um destaque no cenário nacional e que com esse governo, né, tem nos trazido ainda mais alegrias, porque nós temos sempre diversas conquistas para mostrar para o nosso povo o quanto a nossa cidade está evoluindo, está melhorando a qualidade de vida da nossa população, que é o nosso principal objetivo. Vereadora, gostaria de relembrar quais são as suas principais bandeiras, desse seu mandato? Eu falo que o vereador ele trabalha para toda a cidade, mas de forma específica, né, nós temos algumas pautas que são mais caras, né? São aquelas que a gente acaba, até pela profissão que eu tenho como delegada de polícia, pela minha carreira na Polícia Civil, é a defesa das mulheres, a proteção das mulheres, né, o combate à violência contra a mulher, a segurança pública também e a violência contra a criança e adolescente, né, a proteção das crianças e adolescentes, que são os grupos mais vulneráveis. Eu tô vendo que a senhora está com um lacinho lilás, né, na lapela do blazer, e isso é referência à campanha Agosto Lilás, que acontece neste mês de agosto. Isso é uma campanha extremamente necessária. Nós precisamos falar da violência contra a mulher porque ela é uma realidade em todas as classes sociais, em todas as idades, infelizmente, em todos os credos. Então ela não escolhe, né, a mulher. Todas as mulheres, infelizmente, estão passíveis de sofrer violência e muitas vezes sofrem calada. E é preciso que a gente tenha ações como é o Agosto Lilás para falar para essas mulheres que, primeiro, elas têm com quem contar, os serviços que elas têm à disposição delas, que existem ferramentas de proteção, que existe um caminho, né, que elas podem denunciar, estar protegidas, para que a gente, enfim, consiga encorajá-las a sair desses relacionamentos abusivos, né, a denunciar essas violências que sofrem. E é bom lembrar que também existe a agressão verbal, não é só a agressão física, né, ela começa antes. Isso, e muitas vezes né, tudo inicia aí, numa desqualificação dessa mulher, em ofensas diuturnas, em ameaças, né? Muitas mulheres dormem e acordam com um homem falando que elas vão morrer, ou elas vão apanhar. Então isso afeta psicologicamente essas mulheres num nível em que elas acham que não conseguem sair desses relacionamentos abusivos e não se sentem fortes ou capazes suficientes para seguir a vida. Então, é por isso que é tão importante falar que existem outros tipos de violência, mas que também é violência contra a mulher, né, e cabe punição e precisa ser denunciado. A senhora que tem uma longa experiência, uma longa trajetória, né, nessa questão, né, do apoio às mulheres, o atendimento, né, o acolhimento, ele é primordial para a mulher que sofre esse tipo de violência? É primordial. Aqui na nossa Câmara a gente tem a Procuradoria da Mulher e eu, enquanto procuradora, eu estou como procuradora da mulher nesse mandato de 2 anos e nesse papel, né, que eu me encontro, eu tenho lutado para que a gente tenha uma estrutura melhor para fazer justamente o acolhimento das mulheres que procuram a Câmara Municipal para denunciar casos de violência.
Nós sabemos que a função da Procuradoria é muito mais ampla, né? Que ela está ali para subsidiar políticas públicas para essas mulheres, mas a gente sabe também que um dos grandes, né, problemas, né, que a gente precisa enfrentar, que é a violência, a Câmara pode ajudar através dessa informação, acolhimento e encaminhamento dessas mulheres que nos procuram. E em todos os órgãos, né, públicos que estão ligados aí com o atendimento das mulheres vítimas, é preciso que haja informação, acolhimento, o não julgamento. Inclusive, enquanto Procuradoria, em conjunto com a Escola do Legislativo da Câmara de Uberlândia e também com a Prefeitura Municipal, através das diversas secretarias, nós, nesse mês de agosto, ainda sem data definida, mas nesse mês de agosto nós faremos uma ação que consiste num curso de capacitação e sensibilização dos profissionais que trabalham com o atendimento das mulheres vítimas de violência. Porque é muito importante entender a complexidade desse fenômeno da violência para que a gente consiga fazer esse acolhimento humanizado, para que não seja a primeira ação julgar essa mulher. Por que ela ainda não saiu? Por que ela já denunciou tantas vezes? Como que ela ficou nesse lugar? Ah, mas ela sofreu violência durante vários anos e agora ela vem tomar providência. Então, é preciso que todos, principalmente os homens, né, que trabalham nessa área, possam entender o quão difícil né, o quanto isso está ligado com questões até às vezes relacionadas com a infância dessa mulher, com o padrão de relacionamento que ela presenciou em casa e saber que existe a dependência emocional, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que mais impede essas mulheres de saírem desses relacionamentos. E é bom lembrar também que existe um telefone que elas podem, né, pedir ajuda, podem ligar, fazer denúncia. Sim, são vários. Aqui na Câmara a gente tem a Procuradoria da Mulher, que o telefone é 3239 1198. Nós temos aí o Disque 180, que é do governo federal, em que lá as mulheres têm várias informações sobre a lei, sobre quais, o que é considerado violência ou não, os caminhos que elas podem, né, seguir para fazer a denúncia. Aqui a gente tem a Delegacia da Mulher em Uberlândia, né, que é uma delegacia especializada no atendimento das mulheres vítimas de violência, que funciona junto com o equipamento da Prefeitura Municipal, que é a Casa da Mulher. Então a gente tem um centro integrado de atendimento à mulher aqui em Uberlândia, que funciona na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 727, no bairro Lídice, que faz esse atendimento completo das mulheres diante de alguma situação de violência. E a gente tem o 190, que deve ser acionado no caso de urgência, né? Naquele momento que a mulher está sofrendo a violência, não tem outro telefone, é o 190 para que possa ser feita a prisão desse homem em flagrante. Vereadora, quais regiões ou bairros da cidade a senhora tem acompanhado mais de perto? Ou, como a senhora falou, é um todo? É um todo, assim, o nosso gabinete, ele não é local, né, assim, não tem uma atuação em alguma região da cidade, nós atendemos toda a cidade de Uberlândia. Agora, recentemente, nós fizemos um levantamento de mais de 830 ofícios e requerimentos que foram feitos em toda a cidade de Uberlândia para atender aí demandas da população, e a gente atua em toda a cidade sem restrições, né? Então, chamou, a gente tá indo até os locais para conhecer os problemas da população e poder auxiliar naquilo que nos couber. Tem algum projeto ou conquista recente que a senhora considera importante destacar? Sim, nós aprovamos agora a Semana Municipal do Lixo Zero. É uma preocupação do nosso mandato também, o cuidado com o nosso meio ambiente. A gente sabe o quanto esse descarte indiscriminado, né, do lixo reflete negativamente. Primeiro, né, na natureza, que vem gerando aí poluição, né, prejudicando a vida da população. Atrai doenças, né? A gente sabe dos aspectos negativos. Então, com esse objetivo de minimizar esses resíduos, né, que são descartados aí, a gente propôs a Semana do Lixo Zero, e que tem como objetivo, né, com essa aprovação, no momento em que acontecer a semana, a gente ter ações de sensibilização, de conscientização, para o descarte correto dos materiais que podem ser reciclados, podem ser aproveitados, e evitar, sim, né, o quanto a gente puder,
aí gerar esse lixo que vai ficar poluindo o meio ambiente. Vereadora, como é que tem sido a escuta ativa nas comunidades? O que a população tem sugerido, né, ou cobrado? São as mais diversas demandas, né? O nosso gabinete recebe muitas demandas relacionadas às questões de trânsito, porque a população vê um acidente acontecendo e detecta que aquilo ali poderia ser evitado se fosse melhor sinalizado aquele local ou tivesse, às vezes, um quebra-mola. Então, isso a gente tem percebido, né, que é uma demanda constante da população, essas questões relacionadas ao trânsito da nossa cidade de Uberlândia e também à segurança pública, porque por eu ser presidente da comissão de segurança pública do município, né, e ser uma delegada de polícia, né, tá diretamente ligada com as questões relacionadas à segurança pública, a população me procura com as queixas, né, nesse sentido. Então, infelizmente, né, é uma realidade o aumento de furtos na nossa cidade, principalmente de itens que podem ser trocados aí facilmente, né, por droga ou de baixo valor, mas que depois vai levar aí à aquisição de drogas, que fios, torneiras, a parte de água, né, o hidrômetro de água. Então, infelizmente, até tampa de caixa de correio a gente já viu, né, as reclamações de estarem ocorrendo com frequência. Então, essas são as demandas que acabam chegando mais para o nosso gabinete. Vereadora, o seu mandato ainda está no início. Quais os projetos e ações que a senhora pretende desenvolver ao longo dos anos? O trabalho está só começando, né? Mas nós já temos assim uma repercussão muito positiva das nossas ações, a população tem reconhecido muito o nosso trabalho, por onde eu vou eu tenho ouvido, vocês estão trabalhando muito, parabéns, né? E aí esse é o nosso objetivo, é trabalhar para a população, estar aí propondo projetos de lei que sejam realmente relevantes para mudar aí a vida da nossa população, tá fiscalizando os serviços públicos para que eles sejam executados da melhor forma possível, ouvindo a população para saber quais as necessidades e fazendo aí a intermediação, né, requerendo, lutando aí para que os direitos dos nossos uberlandenses aí sejam respeitados nas mais diversas questões aí que eles nos demandam. Então servir a população de Uberlândia, é esse o nosso objetivo, dar continuidade a esse trabalho que está sendo feito já. Vereadora, para encerrar, que mensagem a senhora gostaria de deixar para a população nesse aniversário de 137 anos de Uberlândia? Eu gostaria de dizer para a população de Uberlândia que vocês sintam orgulho da cidade que vocês moram, porque nós somos, sim, referência no Brasil e isso se deve também não só, né, ao trabalho do poder público, mas principalmente de toda a população de Uberlândia. Então, né, que esse parabéns dos 137 anos que a gente faz para Uberlândia serve também para cada um daqueles que contribuem para a nossa cidade ser tão grandiosa e ser cada vez melhor. Vereadora, obrigada pela sua participação e por compartilhar um pouco, né, da sua trajetória e do seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Eu que agradeço, é sempre um prazer. O Fala Vereador fica por aqui, mas você pode acompanhar mais informações sobre o Legislativo nas redes sociais e também pelo canal do YouTube. O Fala Vereador fica por aqui e até a próxima edição.